No meio de tantas coisas a fazer na vida, muitas das vezes nós deixamos de fazer uma das mais importantes: ouvir. Há algum tempo estava eu prestes a iniciar uma reunião telefônica, antes da pandemia até, em que queria tratar alguns assuntos importantes, mas optei por colocar minha filha para tomar banho antes. Era um dia frio e ela que estava brincando já precisava tomar banho, o dia já começava a encerrar-se, quando então combinei com ela: você vai tomar banho, vai calçar o chinelo, talvez até colocar meias, porque está frio. Ela adora andar descalça, brincar descalça, mas iria tomar banho agora, e como o tempo estava um tanto frio, recomendei a ela que então passasse a estar calçada apenas e até com os pés cobertos. Esse era o nosso combinado. Entrou então para tomar banho a pequenininha, tomou banho, secou-se, vestiu a roupa, e quando ela me chamou, eu já lhe perguntei: filha, onde está o chinelo? E ela começou dizendo: mas papai... E eu: não, mas não. Nós já combinamos que você vai calçar o chinelo. Não vai mais ficar descalça hoje. Papai já te explicou os motivos e a gente não vai falar disso. Mas papai... E eu falei: não, não tem mais, Luciana. Agora você cuida, procura o chinelo. Se você não calçar o chinelo, você não vai sair daqui desse quarto. Já está combinado já. Papai tem agora uma reunião e depois eu vou voltar aqui para a gente poder conversar se você não calçar o seu chinelo. Mas papai... Eu falei: chega, Luciana. O combinado é esse. E não vamos mais combinar diferente. E saí. Fiz então a minha reunião, que era curta, uns 10 minutos. E quando voltei, que passei na porta do quarto, estava ela deitada na cama, chorosa. Bem manhosa. Quando então eu fui até lá e perguntei: mas o que aconteceu? Por que você está chorando? E ela: eu não sei cadê o meu chinelo. E eu disse para ela: mas minha filha, por que você não falou isso antes? Papai, você não me ouviu. Aquele "você não me ouviu" soou de forma tão especial, porque já não era talvez a primeira vez que eu tenha agido dessa forma. No meio de tantas coisas por fazer, eu tenha deixado de ouvir as pessoas. E ouvi-las de verdade. Prestar atenção no que elas estão falando. Porque no fundo, ouvir as pessoas com atenção não é só escutar o que elas dizem. É dar atenção, concordando ou não. Porque elas falam, na verdade, porque sentem importância no que dizem. Mas quando não agimos, não dando importância ao que elas falam, talvez estejamos agindo com uma presunção muito maior sem sequer percebermos. É por isso que talvez Pierre Marivaux, que é um jornalista e romancista lá do século XVII, já dizia de forma muito sábia que saber ouvir já é quase uma resposta. Saber ouvir é quase uma resposta. Porque no fundo mostra nosso interesse, mostra nossa atenção àquilo que se fala. Então ouvir quem nos cerca hoje talvez seja um dos grandes segredos para se evitar os grandes conflitos internos. Nós estarmos abertos para ouvir quem mora conosco, quem convive conosco, talvez seja um dos primeiros passos para evitarmos as violências e os nossos ataques fora. Quantos casais pensam que às vezes estão brigando pelo que dizem um ao outro, mas muitas vezes antes é porque não ouviram o que o outro tinha a dizer, não prestaram atenção na fala, seja ela verbal ou também não verbal. Ouvir, de conviver, de dar atenção. Mas se nós não nos dedicarmos a esse zelo em casa, a escutarmos a esposa, escutarmos o esposo, os filhos, o colega de trabalho, o amigo que nos alerta, se nós não colocarmos à disposição para ouvi-los, provavelmente não vamos ter também competência alguma para enfrentar aqueles que nos afrontam nas redes sociais, aqueles que nos atacam nos trânsitos, nas brigas nas ruas, nas confusões pelas quais passamos por toda a existência. Só saberemos talvez trabalhar com esses, ouvi-los, se primeiro ouvirmos primeiramente aqueles que amamos, aqueles de dentro de casa. Nietzsche já dizia isso de uma forma um tanto mais ácida,
a bem entender o seu formato, a sua maneira de proceder, mas quando ele falava que uma vez tomada a decisão de não dar ouvidos a qualquer argumento, por melhor que o seja, isso mostra uma personalidade forte, mas também é uma ocasional vontade de ser estúpido. Essa estupidez, segundo Nietzsche, que tinha essa maneira de falar, obviamente, é aquela sensação que nós temos de presunção quando nós nos achamos melhores. Ou entendemos que a pessoa não tem nada a nos dizer de importante ou de relevante e acabamos abrindo mão de ouvi-las, mesmo escutando o que elas estão dizendo. É o famoso entra por um ouvido e sai pelo outro, sem darmos a devida atenção e o devido respeito àquilo que nos dizem. Por isso, ouvir as pessoas que amamos, primeiramente, é um passo importante e relevante para mudar esse mundo. Porque mesmo as pessoas que nos amam podem dar opiniões equivocadas, podem achar ou podem nos sugerir questões que não são aquilo que nós queremos de verdade, que não nos fazem bem, mas elas estão tentando. Ouvi-las pode ser o início de uma boa conversa. Porque quantas vezes somos egoístas e queremos que as pessoas sejam como nós somos, fazer como nós fazemos. E aí damos palpites, agimos com sarcasmo, propomos às vezes mágicas, né, ou pelo menos receitas mágicas de felicidade que para elas podem nunca dar certo, mas para nós às vezes deu, e nós falamos com uma aberta verdade, quando aquela verdade só nos serve. Então a verdade do outro também tem a sua importância, tem a sua relevância. Esse primeiro passo de ouvir quem a gente ama vai nos treinar para o segundo passo, para que nós possamos ouvir as pessoas lá fora sem a superioridade, sem a presunção que nos marca. Porque se de fato estamos ouvindo, é porque entendemos que aquela pessoa elaborou algo, pensou em algo. Veja os grandes debates, as grandes brigas. Ninguém está disposto a ouvir o que o outro tem a dizer. A minha verdade é tão profunda, tão certa, que eu não ouço, eu simplesmente falo. Eu simplesmente dou conselhos, eu abro fatalmente a minha boca e esqueço daquilo que, obviamente, Rubem Alves já nos ensinava com tanta sabedoria, que o mundo está repleto de cursos de oratória, mas falta-nos de verdade cursos de escutatória nos dizeres do grande mestre. Porque quando nós ouvimos, colocamos-nos na condição humilde de quem quer aprender algo. Porque se não temos o que aprender, aí Epiteto, lá na antiguidade, já dizia-nos com muita sabedoria também, quando ele mencionava que é impossível para um homem aprender aquilo que ele já acha que sabe. É impossível aprendermos se já achamos que sabemos. Achamos. Então, quantas vezes aquela pessoa que entendíamos que não sabia nada, ou que não podia nos ser útil, ela às vezes fala preciosidades e pérolas incríveis que nos tornam melhores. É por essa razão que eu me recordo com muita singeleza numa das conversas que tinha com meu pai, quando ele já bem adoecido, ele às vezes escutava as pessoas ou visitarem ou ligarem para saber como ele estava e dizerem para ele: calma, você vai ficar bom, tá tudo bem. Ele às vezes ouvia aquilo e me perguntava, naqueles dias em que estava mais ansioso, preocupado: será que as pessoas acreditam mesmo que eu vou ficar bom? Será que elas acreditam mesmo quando elas falam para eu ter calma? Eu não sei o que as pessoas sabiam ou sentiam a respeito disso. A única coisa que pude dizer a meu pai naquela ocasião é: pai, ouça o que elas têm a dizer. Ouça com carinho, porque talvez isso seja tudo o que elas têm para te oferecer nessa hora. Se elas pudessem te curar, elas curariam. Se elas pudessem te dar um bálsamo de palavras revigorantes e de amor, elas o fariam. Mas é o que elas têm a dizer. Então, ouça. Ouça com respeito e com amor, porque talvez isso seja o máximo, e o máximo que elas podem dar é tudo que o Senhor precisa. Por muitas vezes nós conversamos sobre isso, e talvez ali ele tenha entendido uma coisa que eu aprendi anos atrás, e que havia lhe dito inclusive, que a voz dos amigos é, sem dúvida, a mais bela das sinfonias que nós vamos ouvir em toda a existência. As belas execuções dos grandes gênios musicais, essas nos fazem um imenso bem. Mas a voz dos amigos é algo que ressoa, que toca profundamente, que às vezes faz com que a gente entre numa sintonia muito melhor,
Porque nós os ouvimos. Não só guardamos o som da voz, mas nós escutamos o que eles têm a nos dizer. Então, numa constelação de pessoas, pensando como o belo poeta Olavo Bilac, que já dizia que ouvir estrelas é algo extremamente importante, que nós possamos considerar pessoas como grandes estrelas ao nosso redor e de alguma forma fazer como esse poeta nos ensinou. Porque de alguma forma Olavo Bilac nos ensinava a conversar dizendo: ora, direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu então vos direi tranquilo: amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Só quem ama é capaz de ouvir e entender pessoas. Que nós possamos aos poucos ouvir as estrelas ao nosso redor, ouvir as pessoas ao nosso redor, com humildade, com a certeza de que elas têm algo a nos ensinar. Na última semana, nós fizemos um convite singelo para vermos quem está ao nosso redor, para estarmos sensíveis à presença delas. Hoje o convite é um pouquinho maior, não para falar ou dar-lhes aquilo que nós temos conosco, mas para ouvi-las. Ouvir, porque de alguma forma, eu obviamente concordo muito com um certo post que vi uma vez que dizia de forma muito singela: às vezes nós só precisamos de alguém que nos ouça, que não nos julgue, que não nos analise, que não nos subestime, mas que apenas nos ouça. Que possamos ouvir essas estrelas que estão ao nosso redor e deixar que aos poucos possamos nós, nessa troca entre ouvir e falar, nós alcançarmos então a certeza de que mesmo no meio de tantas coisas, não deixamos de fazer uma das principais: ouvir. Ouçamos então. Uma ótima semana a todos e um grande abraço.